Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães, e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Jerônimo escreveu: Mas ele não se retirou para um lugar deserto por medo de ter sua vida tirada, como alguns imaginam, mas para perdoar seus inimigos, para que não acrescentassem outro assassinato a um assassinato. Ou adiar a sua morte para o dia da Páscoa, dia em que o Cordeiro Pascal foi sacrificado como figura. E as portas dos fiéis foram aspergidas com sangue. Ou retirou-se para nos dar o exemplo de que não devemos nos expor de forma imprudente à perseguição, porque nem todos aqueles que a enfrentam perseveram com a mesma perseverança. Por isso ordena noutro lugar: quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, em Mateus capítulo 10, versículo 23. A expressão do evangelista é admirável. Ele não diz: fugiu para um lugar deserto, mas recuou, antes para evitar do que para temer os perseguidores. Ele também pode ter se retirado para um deserto, após saber da morte de João, a fim de testar a fé dos fiéis. O povo seguia a pé, não a cavalo ou em veículos, mas enfrentando o trabalho de uma marcha a pé, para exprimir o ardor da sua alma. Mas as pessoas abandonam as suas cidades, isto é, os seus velhos costumes e as suas diferentes crenças. E a partida de Jesus significa que, embora o povo quisesse ir para onde ele estava, se viu sem forças para chegar lá, e por isso o Salvador sai do seu lugar e marcha ao seu encontro. Ele incita os apóstolos a partir o pão, para tornar mais evidente a grandeza do milagre para aqueles que testemunharam que não tinham o que comer. Com o partir dos pães, o Senhor fez uma porção de alimento, porque se estivessem inteiros, e ele não os tivesse partido em pedaços, nem os multiplicado com tanta abundância, não teria conseguido alimentar uma multidão tão grande. Mas o povo recebe o alimento do Senhor, pelas mãos dos apóstolos, e por isso segue. E ele os deu aos discípulos. Cada um dos apóstolos encheu um cesto com as sobras que sobraram do milagre do Salvador, para mostrar pelas sobras que eram realmente pães que se multiplicaram. São João Crisóstomo escreveu: ou também o fez porque ainda queria fazer muitas coisas de maneira humana, não tendo ainda chegado o momento de levantar o véu para descobrir a sua divindade. E por isso, embora conhecesse o acontecimento antes que lhe contassem, em Mateus capítulo 16, não se retirou até que lhe fosse anunciado, para demonstrar a verdade da sua encarnação e fazê-la acreditar não só com palavras, mas com funciona. E quando se retirou não foi para uma cidade, mas para um deserto, e num navio para que ninguém o seguisse, mas o povo ainda assim não o abandona, mas o segue, sem se assustar com o que aconteceu com Juan. E é por isso que continua, e quando o povo ouviu isso, o seguiu. E por isso receberam imediatamente a recompensa. Por isso continua, e quando ele saiu, viu uma grande multidão de gente, e teve compaixão deles, e curou os seus enfermos.
Embora houvesse grande carinho por parte daqueles que saíam das cidades e o procuravam ansiosamente, porém, o que o Senhor fez por eles excede o que poderiam ter merecido, e é por isso que ele coloca sua misericórdia sobre nós como a causa daquelas curas. E é, de facto, uma característica da sua grande misericórdia que ele cura todos sem exigir a sua fé. O que demonstra a fé do povo é que, apesar de sofrerem os desconfortos da fome, esperaram pelo Senhor até a tarde. É por isso que continua, e, ao anoitecer, aproximaram-se dele os seus discípulos e disseram-lhe: Este lugar é um deserto. O Senhor estava esperando para alimentá-lo e se lhe implorassem, para nos fazer entender que ele não faz milagres primeiro, mas somente depois de ter sido chamado. E por esta razão ninguém da multidão se aproxima dele, eles o respeitavam demais e sua presença os fazia esquecer os estímulos da fome. Nem mesmo quando os discípulos se aproximaram disseram: Alimente-os, porque ainda não estavam preparados com toda a perfeição, mas lhe disseram: Este lugar é um deserto. Pois pareceu aos judeus um milagre no deserto, quando disseram: Poderá ele preparar uma mesa no deserto, no Salmo 77. Isto é o que Jesus faz, leva-os ao deserto para que não duvidem do milagre e ninguém acredite que ele trouxe comida de uma aldeia vizinha. Mas mesmo quando o lugar está deserto, mesmo assim aquele que alimenta o mundo está presente. E se já passou a hora de comer, como dizem, porém, aquele que não está sujeito ao tempo, fala com eles. E embora o Senhor tenha avisado os seus discípulos, ele curou muitos enfermos, contudo, os discípulos eram tão imperfeitos que não conseguiam entender como ele iria alimentar tantas pessoas com tão poucos pães. É por isso que dizem: mande as pessoas embora, etc. Vejam a sagacidade do Mestre, ele não lhes disse imediatamente: eu os alimentarei, porque nem nisso acreditariam facilmente, mas acrescentou: e Jesus lhes disse: eles não precisam ir, você dá a eles algo para comer. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!